Olá, vamos falar então sobre os tipos de fundos. Temos aqui um gráfico dos tipos de fundos. Então, temos aqui 5 categorias, tá? Renda fixa, ações, cambial, imobiliário e multimercado. Tá? Temos 5 categorias de fundos de investimento. Renda fixa, ações, cambial, imobiliário e multimercado. Então vamos começar com renda fixa. Veja que renda fixa tem 4 modalidades, né? A primeira delas, curto prazo, tá? Curto prazo, ela é para ter muita liquidez, né? Ele é de curto prazo que é para ter muita liquidez, então normalmente não vai variar muito o valor da cota, tá? Ela vai render pouquinho, mas ela vai te dar muita liquidez, esse de curto prazo. Para que eu uso esse de curto prazo? Para aquele dinheiro que você vai precisar, que você quer deixar ele, não quer deixar ele parado na conta, quer deixar ele rendendo, então você coloca lá no curto prazo, normalmente ele tem de liquidez diária, quando você quiser você vai e resgata. Tá? Então, esse curto prazo, normalmente, ele tem baixo risco, né, e muita liquidez. Então, aplica exclusivamente em títulos públicos e privados de baixo risco. Né? Então, títulos públicos, Tesouro Direto, como você conhece, e os privados de baixo risco é o quê? CDB, LCI, LCA, LC, né? Que são essas garantidas pelo FGC e tal. Prazo máximo dos títulos de 375 dias e prazo médio de 60 dias. Não cobram taxa de performance, né? O de curto prazo ele é passivo, ele não vai cobrar taxa de performance. Não pode operar derivativo, então dólar, índice, né? Ele não pode operar esse tipo de coisa. Risco baixíssimo de crédito, né? Bem baixo, porque são títulos privados de baixo risco ou títulos públicos, né? Então o título de crédito é bem baixinho e não possui risco de liquidez e de mercado, né? A ideia é realmente que tenha liquidez. Por isso que os títulos são curtos, né? Então a média, o prazo médio do título são 60 dias. Então praticamente todo dia ali vai estar vencendo algum desses títulos, tá? O referenciado, ele é muito interessante. Ele também é passivo, né? O referenciado, então ele usa um benchmark de referência, tá? Então ele vai acompanhando 95% do patrimônio em ativos remunerados pelo benchmark e 80% em ativos de baixíssimo risco. Né? Então ele vai tentar acompanhar referenciado DI, vai tentar acompanhar o DI, por exemplo. Né? Então, referenciado algum índice de preços, ele vai acompanhar. Não cobra taxa de performance, né? Fundo passivo. Derivativos apenas para hedge. O que é hedge? Hedge é quando você quer travar uma posição, você quer se proteger. Tá? Então você pode, por exemplo, se proteger com juros, né? Com DI futuro, né? Eventualmente. Normalmente aqui o hedge vai ser com DI. Né? Principalmente se for um fundo pré-fixado, né? ele pode se redear ali com o DI, se proteger. Né? Então ele fica comprado nos títulos, vendido no DI e tal, ok? Risco baixo de crédito e também não possui risco de mercado ou de liquidez. O referenciado DI também é interessante, ele é bem próximo do curto prazo, a diferença normalmente é o prazo mesmo. Né? O curto prazo ele é bem líquido e o referenciado DI eles são títulos mais longos, né? Só que ele pode ter liquidez diária também. Se tiver liquidez diária e render mais do que o curto prazo, coloca no fundo de renda fixa o referenciado, né? O referenciado, tá bom? Renda fixa dívida externa, tá? Ele é um pouco mais arriscado, né? Por quê? Porque ele é baseado ele é baseado nos títulos emitidos de dívida externa. Então não é tesouro direto. São os títulos que o Brasil emite para o exterior. Tá? E normalmente ele vai ter alguns parâmetros que não são de mercado interno, são de mercado externo. Pode estar atrelado ao dólar, né? Então, normalmente, como os índices são outros, né? Então você corre o risco cambial ali. Tá? Então, 80% do patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa da União, do Brasil. Né? Então, os títulos emitidos pelo Brasil, não é o título de outros. Né? E 20% em crédito internacional e hedge. Né? Também pode fazer aquela. E aqui é mais importante ainda, né? Porque você pode hedgear, você pode se proteger com o próprio dólar, né? Para evitar de você ter uma desvalorização grande. Tá? Então, para proteção, pode derivativos, dólar, índice, futuros, tá? Opções também. Existe risco de crédito, então risco de mercado, né? Cambial e de liquidez também
esse dívida externa ele é um pouco mais arrojado. Tem o fundo simples também, o fundo de investimento simples, ele não pegou no Brasil, tá? A ideia é que ele fosse um substituto da poupança, que ele fosse simples, né? Então a pessoa fizesse mesmo eletronicamente no próprio site do distribuidor. Como o pessoal acabou tornando os outros menos burocráticos também, acabou não pegando, tá? No Brasil. 95% do PL em crédito público, então, na verdade, tesouro direto, né? Ou de instituição financeira e operações compromissadas. Não cobra taxa de performance, derivativo apenas para hedge também, então ele é muito parecido com o referenciado ali, com o curto prazo. Risco baixíssimo de crédito e precisa ser aberto, tá? Essa é uma particularidade, ele precisa ser sempre aberto e ele é para ser mais fácil, né? Mais simples, tá bom? Então esses são os 4 de renda fixa, tá? Então o referenciado aí normalmente costuma ser o mais interessante, desse o dívida externa é um pouco mais arrojado, tá bom? Vamos para os fundos de ações. Vamos lá. Fundos de ações. Pode ser ativo ou passivo, né? Então o fundo de ações ele pode tentar superar o Ibovespa, por exemplo, ou ele pode só acompanhar. Então, um fundo do setor bancário. Então, se o setor bancário sobe, ele sobe. Se o setor bancário cai, ele cai. Né? Infraestrutura, sei lá, ele vai acompanhando, tudo bem? 67% em ações de bolsa ou balcão. Né? E as ações e subscrição, né? Tudo que é relacionado ali. Pode cobrar taxa de performance, né? Se superar, né? Se for ativo, ele pode cobrar a taxa de performance. Existe risco de mercado, de liquidez, então pode ficar negativo, né? É muito comum ficar negativo. Existe o de empresas emergentes, né? Que tem 100% do capital investido em empresas com faturamento anual menor que 100 milhões, tá? De empresas emergentes e que acabou mudando, né? Essas empresas emergentes acabou mudando para mercado de acesso depois das medidas da governança corporativa, né? Então, medidas de governança corporativa, o que é? Temos 2 tipos, né, de listagem feita pela Bolsa. O primeiro é o mercado de acesso, né? Tem 2 categorias do mercado de acesso, e a outra é o novo Mercado Brasil, que é para as empresas maiores, mais consolidadas, tá? Então, nesse fundo de ações de mercado de acesso, 2/3 do patrimônio líquido em ações de companhias listadas em segmento de mercado de acesso, até 33% pode ser em capital fechado, né? Então não precisa ser listado em bolsa, tá? Só que precisa participar do processo decisório, tá? Desse mercado de acesso, tá? Então veja, esse daqui, mercado de acesso, ele é um pouco mais arriscado, tá? Só que ele tem uma listagem da bolsa que a gente vai ver, é para incentivar as pequenas empresas, as empresas que estão crescendo, né? Então é para trazer mais empresas grandes para o Brasil. Bom, então veja aqui, ó, segmentos de listagem. Então temos aqui Bovespa+, Bovespa+, nível 2, que são esses de mercado de acesso, tá? E novo mercado, nível 1 e nível 2, que são de governança corporativa. O que é de governança corporativa? São as melhores práticas de mercado. Da governança corporativa são as melhores práticas de mercado. Então é o quê? Mais transparente, né? Então tem uma série de requisitos que a Bovespa coloca para você e essas empresas precisam seguir esses requisitos, tá? Então aqui, ó, tem o regulamento de listagem, folheto informativo sobre o Bovespa+, tá? Eu indico aqui que vocês entrem nesse link, tá? Aqui no slide, tá? E deem uma olhada no folheto informativo sobre o Bovespa+, é bem interessante para quem tem interesse, tá? Os fundos cambiais, eles são ligados à moeda externa, né? Então, eles têm a ver com o câmbio, ligados à moeda externa. 80% do PL, né, do patrimônio líquido, em derivativos que acompanham moeda estrangeira. Pode ser o dólar, pode ser euro, pode ser, tá? Não precisa ser necessariamente dólar, tá? Quando a gente fala câmbio, a gente pensa um pouco em dólar, mas pode ser outra moeda também. Podem operar comprados ou vendidos nos derivativos, não precisam necessariamente acompanhar o desempenho do ativo. Então é muito comum a gente achar, o dólar subiu, o fundo cambial vai subir. Não, às vezes ele está vendido, né? E ele vai ter prejuízo ao invés de ter lucro. Então é ligado a câmbio, só que não necessariamente ele vai ser passivo, né? E fazer exatamente os mesmos movimentos. Pode ser que ele tenha uma posição contrária à do ativo, tá bom? Pode ser de curto ou longo prazo, pode ser ligado ao dólar ou qualquer outra moeda estrangeira,
pode cobrar taxa de performance, né? Se tentar superar o rendimento da moeda, pode cobrar taxa de performance. Possui risco de crédito, de mercado, né? De variação de câmbio e de liquidez, certo? Os fundos multimercado, eles são um mix, né, de fundo. Então, na verdade, ele tenta simular ali um patrimônio, né? Então ele vai ter vários tipos de risco, ele vai colocar um pouco em ação, né? Ele vai diversificar um pouco em ação, um pouco em renda fixa, cambial, ele vai tentar fazer ali uma gestão, né? E lógico que tudo vai estar previsto no regulamento, né? Não é assim, o que eu vou investir hoje? Não, ele tem que seguir o regulamento, né? Mas vai estar tudo lá no regulamento. Então, fundo multimercado é aquele que não se encaixa em qualquer outra categoria. Ele não tem um risco específico, né? Ele é um mix ali e ele vai tentar diversificar. Né? Ele vai tentar diversificar. Normalmente, os fundos multimercados, eles tentam superar os índices de renda fixa. Né? Então, por exemplo, pega lá um atrelado ao DI. Vamos tentar superar o DI. Então, ele coloca lá um pouquinho de risco para tentar superar o DI, né? Entregar mais do que a taxa de renda fixa. Possui políticas de investimento que envolvem vários fatores de risco, sem nenhum fator que seja preponderante. Não precisa ter 50% em ações, 30% em renda fixa, não precisa. Tá? Não há limite de concentração, devendo tudo estar previsto no regulamento. Podem cobrar taxa de performance e pode ser usados derivativos, tanto como hedge como para alavancar. Né? Então ele pode operar derivativos, como um cambial faria, né? E ele pode também só redear, né, da forma como tiver previsto no regulamento, tá bom? Fundos imobiliários, nosso último tipo de fundo. Fundos imobiliários estão ligados a imóveis, né? Então são fundos, você junta o dinheiro do pessoal e compra imóveis, aí vai pegar o que? Os aluguéis, né? Vai tentar ganhar tanto com valorização de imóvel quanto com os frutos, né? Com aluguel, essas coisas assim. Então ele é muito interessante para quem quer investir no setor imobiliário, mas não tem dinheiro lá para comprar um imóvel inteiro, né? Ou então quer diversificar, porque se você compra um imóvel, se um imóvel fica desabitado, vai todo o custo para você. Agora, se você compra um pool de imóveis com um monte de gente, o seu risco fica diluído. Então, se um imóvel estiver vazio, os outros estão dando dinheiro e isso aí fica melhor, né? Você consegue diminuir o seu risco imobiliário através de um fundo de investimento imobiliário, tá? Então, hoje eu acho bem interessante fundo de investimento imobiliário, tá? Bem interessante. 95% dos lucros devem ser repassados aos cotistas, 75% do patrimônio, né, do PL, em imóveis prontos, está escrito móveis, né, mas é imóveis, e imóveis prontos ou em construção. E 25% em cotas de fundos ou renda fixa, né? Então, o 25% pode ser ali juntando para comprar um outro imóvel, alguma coisa do tipo. Pode cobrar taxa de performance, não são permitidos derivativos, né? Não tem nem que redear e nem que alavancar. E são fundos fechados, né? Normalmente os fundos imobiliários são negociados em bolsa, tá? Eles são fechados. Então os fundos imobiliários são sempre fechados, né? E isso faz muito sentido porque quando você quer entrar num fundo, vamos supor, o Cris quer entrar lá, então vou comprar 5 cotas. Então eu quero aplicar 5 cotas. Eles pegam meu dinheiro, vão lá, compram ativos para compor o fundo. Aí o Cris quer resgatar. Então, eu quero minhas 5 cotas de volta. Eles vão lá, vendem as cotas e dão o dinheiro para o Cris, né, no resgate. Agora, imagina no fundo imobiliário, eu quero entrar no fundo imobiliário, aí eu vou lá e compro imóvel, eu quero sair, eu vou lá e vendo imóvel. Olha como é que fica difícil, né? É muito mais fácil você ter um patrimônio e ele sendo fechado, né, as pessoas negociam as cotas desse fundo e normalmente são negociados em bolsa, por isso, né? São fechados, negociados em bolsa, porque fica difícil, tem menos liquidez, né, de você ficar entrando e saindo nesse tipo de fundo. Tudo bem? Então, 95% dos lucros devem ser repassados por cotistas, 75% do patrimônio em imóveis prontos ou em construção, pode cobrar taxa de performance, não são permitidos derivativos e são fundos fechados, tá bom? Esses eram os tipos de fundos. Daqui a pouco eu volto fazendo uma comparação sobre fundo de investimento e renda fixa, tá bom? Grande abraço, até já!